Sonhos. Quem nunca acordou assim, fascinado, confuso, ou até com um pouco de medo por causa de um? Há séculos a gente se pergunta, será que eles são só um ruído aleatório do cérebro dormindo? Ou será que existe ali uma linguagem secreta da nossa mente, cheia de significado? Bom, para a gente tentar entender isso melhor, vamos mergulhar numa das teorias mais famosas e, sem dúvida, mais influentes de todas. Ela veio da obra que mudou tudo, o livro de Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos. E essa aí foi a grande e ousada afirmação de Freud, que todo e qualquer sonho, não importa o quão bizarro ou sem pé nem cabeça ele pareça, é na verdade uma mensagem cheia de sentido do nosso mundo interior. E mais, essa mensagem, segundo ele, sempre aponta para a realização de um desejo. Ok, mas para um sonho ter algum significado, ele precisa tirar suas informações de algum lugar, certo? E foi aí que Freud começou a investigar a capacidade incrível e muitas vezes escondida que a nossa mente tem de guardar memórias. E aqui a gente tem um belo de um quebra-cabeça. Como é que alguém pode sonhar com um nome que, em sã consciência, a pessoa não tem a menor lembrança de conhecer? A resposta para isso revela uma coisa fantástica sobre como a nossa mente funciona. Olha só que interessante isso. O mais incrível aqui é o intervalo de tempo, 16 anos. Isso mostra que a mente registra experiências que o nosso eu consciente, o nosso eu do dia a dia, já esqueceu faz tempo. Ela guarda tudo em algum lugar bem fundo. Freud deu um nome para esse fenômeno, hipermnésia. Basicamente, o arquivo oculto da mente. E ele encontrou vários exemplos disso. Nomes da infância que a gente jurava ter esquecido, melodias que ouvimos uma única vez, tudo isso reaparecendo perfeitamente nos sonhos. Ou seja, nossos sonhos têm acesso a um banco de dados muito maior do que a gente imagina. Certo. Então, se os sonhos vão buscar informações nessas memórias super profundas, qual é o propósito deles? Para que eles servem? A ideia que Freud propôs para isso é bem simples, mas ao mesmo tempo foi revolucionária. Vamos começar com um provérbio bem antigo. A lógica aqui é direta, né? Um ganso que está com fome sonha com quê? Com milho. O desejo que não foi satisfeito durante o dia, ele busca um jeito de se satisfazer durante a noite, no sonho. E Freud tinha um exemplo perfeito disso dentro da própria casa. A filha dele, a Ana, depois de passar um dia sem poder comer direito por causa de um mal-estar, foi ouvida no meio da noite falando durante o sono o nome de várias comidas. Ela estava, ali no sonho, realizando o desejo de comer tudo aquilo que não pôde comer acordada. É a forma mais pura e direta de realização de desejo que existe. Então, o ponto crucial da teoria é esse. Os sonhos são o nosso palco particular, o lugar onde os desejos que não se realizaram durante o dia ganham vida. E isso vale para um desejo simples, como comer morangos, ou para coisas muito mais complexas. Tá, mas aí surge uma pergunta bem óbvia. Se os sonhos são realizações de desejos, como é que a gente explica os pesadelos, ou aqueles sonhos de ansiedade, ou até aqueles sonhos que são só absurdos, que não fazem o menor sentido? E esse é o grande conflito que Freud precisava resolver. Pensa bem, como um pesadelo aterrorizante pode ser, no fundo, um desejo se realizando? Não parece fazer sentido, né? A resposta de Freud é que a verdadeira mensagem do sonho, o desejo real, está disfarçado. Para resolver essa questão, ele propôs a existência de um sensor na nossa mente. É como se fosse um guarda interno, sabe? Que nos protege dos nossos próprios desejos mais perturbadores, principalmente aqueles que a gente considera errados ou que a sociedade não aceitaria. E essa analogia que ele usou é simplesmente brilhante. Para conseguir passar por esse sensor, o sonho precisa disfarçar sua mensagem de verdade usando símbolos. É a mesma coisa que um escritor faria para criticar um governo autoritário sem ser punido. Ele usaria uma linguagem codificada. Beleza, mas como essa tal de censura funciona na prática? Para a gente entender, vamos dar uma olhada em como o próprio Freud usou essa ideia para decodificar um dos seus sonhos mais famosos e complexos. À primeira vista, o sentimento principal do sonho é pura ansiedade. Ansiedade por uma possível falha profissional. Isso não parece nem de longe a realização de um desejo, né? Pelo contrário, parece mais um medo se tornando realidade. Ao analisar os símbolos, Freud percebeu que o sonho estava, na verdade, trabalhando para protegê-lo. Aqueles detalhes médicos esquisitos eram associações que o sonho usava para tirar a culpa dele e colocar em outra coisa, em algo físico, que não tinha nada a ver com o tratamento psicológico que ele estava fazendo.
E o sonho continua essa operação de limpar a barra do Freud. Ele cria toda uma história onde a culpa vai passando de uma pessoa para outra, até que no fim, Freud sai completamente inocente da situação. Esse é o desejo escondido. A culpa não é minha. E aí, a gente entende a mágica. Fica claro que até um sonho de ansiedade pode ser sim a realização de um desejo, desde que a gente consiga decodificar a sua linguagem secreta. A ansiedade era só o disfarce. O desejo real, o que estava por baixo de tudo, era o de ser absolvido, de não ter culpa. Então, no fim das contas, qual é a grande lição de todo esse trabalho de detetive dentro da nossa mente adormecida? Para Freud, a conclusão era clara. Os sonhos não são lixo mental. Eles são uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para conseguir entender as partes mais escondidas da psique humana, aquilo que ele chamou de inconsciente. É por isso que ele volta à sua afirmação inicial agora com muito mais força. Ele concluiu que, se a gente aprender a interpretar essa linguagem dos sonhos, a gente ganha uma passagem de acesso direto à mente inconsciente, revelando os desejos, os medos e as memórias que moldam a nossa vida. E essa ideia muda completamente a nossa relação com os sonhos, não muda? Eles deixam de ser só algo que acontece com a gente e se tornam uma conversa, um diálogo que podemos aprender a participar. Uma janela para as partes mais profundas de nós. A pergunta que fica então é, se os sonhos são uma linguagem, o que será que eles andam tentando nos dizer?